Desde 2012, a Justiça do Trabalho vem iniciando a maior mudança tecnológica de sua história, a implantação do PJE, Processo Judicial Eletrônico, um software elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, com o objetivo de manter um sistema capaz de permitir a prática de atos processuais pelos magistrados, servidores e demais participantes da relação processual diretamente no sistema, assim como o acompanhamento desses processos. A busca incessante por uma justiça mais célere, acessível, econômica e eficiente, preocupadas com as questões ambientais, resultou em um sistema de tramitação eletrônico único, capaz de atender todos os anseios e necessidades específicas da Justiça do Trabalho. Por isso, o uso racional e inteligente da tecnologia a favor da prestação jurisdicional é um dos passos mais importantes dos últimos anos. Com a adoção da tecnologia, algumas rotinas que já se tornaram antiquadas vão ficando de lado, como carimbar, anexar documentos ou localizar processos diante de tantos outros arquivados, o que também evita erros humanos e tudo fica ao alcance de um clique. É que com a ferramenta em uso, a Justiça do Trabalho fica de portas abertas para receber processos 24 horas por dia, 7 dias por semana e sem filas. Uma plataforma que veio para auxiliar o Poder Judiciário e, sobretudo, os advogados. Para usar o sistema é preciso ter acesso à internet e possuir um certificado digital como este, adquirido por meio de uma autoridade certificadora, o que garante total segurança e sigilo aos processos. O sistema instalado aqui na 6ª Região, ele conta com essa disponibilidade alta e bastante segura, também por conta dos investimentos que foram feitos preparando toda a infraestrutura para a implantação segura do processo eletrônico. A plataforma começou a ser implantada na 6ª Região em setembro de 2012 e a segunda instância, assim como todas as varas do trabalho e os termos judiciais, já possui um novo modelo de processo. Igaraçu, Jaboatão dos Guararapes, Ribeirão, Paulista, Ipojuca, Petrolina, Palmares, Cabo de Santo Agostinho, Vitória de Santo Antão, Nazaré da Mata, São Lourenço da Mata, Olinda, Caruaru, Barreiros, Escada, Recife, Catende, Garanhuns, Pesqueira, Belo Jardim, Goiânia, Timbaúba, Carpina, Limoeiro, Araripina, Salgueiro. E a cidade de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, é a última a receber o PJE. A partir de agora, 100% das varas do trabalho do 6º Regional passam a oferecer aos cidadãos pernambucanos, advogados, juízes e magistrados uma melhor prestação jurisdicional. O processo judicial eletrônico, cujo ciclo de implantação hoje é terminado, constitui uma ferramenta fundamental para que possamos continuar trabalhando, nos esforçando na construção da democracia, na construção de dias melhores. É certamente um desafio a ser superado por juízes, servidores e advogados. Até porque, sem advogado, não existe justiça. Os problemas serão colocados, mas os problemas surgem para serem vencidos, para que o homem se afirme. E dentro dessa perspectiva, não tenhamos dúvida, o processo judicial eletrônico atenderá aos servidores, porque poderão crescer, poderão se afirmar como cidadãos e como obreiros da democracia, da Constituição do Estado Democrático de Direito, facilitará em muito a atividade dos advogados, talvez não de imediato, mas os senhores já não precisarão se locomover à vara cada vez que precisarem informação do processo, ou ficar pendurado no telefone, aguardando que o funcionário procure o processo. O processo estará disponível aos advogados, onde quer que eles estejam. E agora,
Em 2014, estamos implantando as varas finais, terminando pelo Sertão, que foi deixado por último de forma proposital, devido à dificuldade maior de acesso à internet, tal, que já foi superada, e estamos finalizando com Serra Talhada. Na verdade, a implantação do processo judicial eletrônico, além de representar um grande avanço tecnológico, ele vem como meio, como instrumento de dignidade da pessoa humana, de valorização do trabalho, na medida em que o processo ele fica mais ágil, fica mais célere, a prestação jurisprudencial pode ser concedida com uma maneira muito mais rápida do que nós tínhamos antes com o processo físico, com o processo em papel. Acredito realmente que tanto aqui a Vara do Trabalho de Serra Talhada, como o Termo Judiciário de Sertânia, todos os seus servidores e as duas juízas, eu e minha colega Lídia, estamos todos preparados, com muita vontade realmente de acertar, de dar tudo certo e de o Tribunal do Trabalho da 6ª Região ser um destaque dentro do cenário nacional. O PJ é um grande avanço em termos de processo, que vai facilitar o processo, o advogado que queira ajuizar ações em outras comarcas e não precise se deslocar para assim fazê-lo. Antes, os advogados tinham que preparar muitas vezes alguns recursos, alguns processos e se deslocar em outras comarcas para fazer essa distribuição. Então, a partir de hoje, o PJE encurta esse prazo, aproxima as pessoas e faz com que o acesso à justiça seja mais pleno, mais uniforme. Eu costumo dizer que grande parte do que a gente fazia até agora era trabalho braçal. Eu nunca me conformei com a ideia de pegar mão de obra qualificada, pessoas com curso superior, com pós-graduação, e colocar para fazer juntada e numeração do processo. Então, o primeiro aspecto é isso. O aproveitamento dessa mão de obra qualificada em tarefas que, de fato, agreguem valor ao processo. E que com isso, e faça com que o processo tenha uma razoável duração, que é um direito constitucionalmente garantido. Fazendo isso, nós estaremos otimizando as ações para a entrega de uma prestação jurisdicional o mais célere e eficaz possível. Conhecida como a capital do chachado, a cidade de Serra Talhada, que também é berço de Virgulino Ferreira da Silva Lampião, é a segunda mais importante do sertão pernambucano, ficando apenas atrás de Petrolina. Distante 415 quilômetros do Recife e cortada por uma serra que dá nome à cidade, possui aproximadamente 85 mil habitantes e é responsável pela expressiva taxa de crescimento da microrregião do Pajeú. Nos últimos 5 anos, nós temos experimentado assim, um incremento muito grande com relação ao número de ações ajuizadas. Desde as questões afetas às obras da transposição do São Francisco e da Transnordestina. Então, tem esse aspecto que houve um aumento muito grande, um aumento, eu diria que quadruplicou a quantidade de ações. Além desse aspecto, aqui em Serra Talhada nós experimentamos um outro fenômeno, que é o da arregimentação de mão de obra. Então, trabalhadores saem aqui da região para trabalhar no corte de cana, no sul, sudeste e centro-oeste do país. E em alguns casos também para a colheita de laranja e café. Além da nossa jurisdição, que ela é muito vasta, vai até englobando o termo judiciário de Sertânia, de Mirim, até a fronteira com a Paraíba, a nossa última cidade, Solidão, a gente também recebe reclamações de cidades circunvizinhas na divisa com a Paraíba. Princesa Isabel, notadamente Princesa Isabel, Tavares e Juru. Essas pessoas são contratadas geralmente na cidade de Triunfo e Santa Cruz da Baixa Verde, que ficam bem próximos aqui, e por conta disso ajuizam as ações aqui em Serra Talhada. Para se ter uma ideia, a gente saiu de um patamar de
500 ações mais ou menos, para o ano passado experimentar um número de 2.840 ações aqui em Serra Talhada e mais 900 ações, 902 ações no termo judiciário de Sertânia. Agora, o que a gente tem de imaginar é que o processo judicial eletrônico veio para melhorar. O que nos espera, o nosso horizonte, é algo bem melhor do que nossa situação hoje. Vamos passar por turbulências, mas com paciência e com dedicação e nos preparando e experimentando as experiências de outras unidades, haveremos de superar tudo isso e certamente melhorar a condição de vida do servidor, a condição de trabalho do servidor, que tem sido muito difícil nesses últimos tempos, principalmente nas cidades do interior. Para a implantação do PJE em cada vara do trabalho, a Escola Judicial da 6ª Região seguiu um rigoroso calendário de treinamentos de servidores, incluindo diretores, assistentes, oficiais de justiça, secretários das unidades e advogados. 2 laboratórios com capacidade total de 50 pessoas foram montados e equipados na perspectiva de formação de servidores capacitados e mais aptos a operar no novo sistema nacional. O processo de implantação do PJE, para que fosse feito com total segurança, ele foi baseado em 4 pilares. O primeiro pilar era o próprio desenvolvimento do sistema, e esse ficou a cargo do CSJT, o Tribunal Superior do Trabalho, mediante a conjugação de esforços de todos os regionais, a grande maioria cedendo servidores para o desenvolvimento do sistema. Então esse foi o primeiro pilar. Um segundo pilar, e aí já entrando na 6ª Região, o segundo pilar foi o pilar tecnológico. Nós tínhamos aqui um atraso muito grande nessa parte da segurança tecnológica, da velocidade de internet, transmissão de dados, toda essa parte. Então isso foi feito um trabalho muito intenso no sentido de renovação de todo o parque de computadores, o aumento dos links de internet, chegamos a aumentar mais de 10 vezes a velocidade de internet em todas as localidades em que ia haver a implantação do PJE, e também a aquisição de computadores de grande porte para armazenamento de dados, duplicação de dados, a replicação, de modo a que desse toda a segurança na utilização do sistema. Fora esses 2 pilares tecnológicos, nós tivemos ainda um ponto essencial, que era a criação do quadro de informática do nosso tribunal. Isso foi feito através de uma luta enorme no Congresso Nacional. Nós tínhamos um quadro muito restrito de servidores, muito pequeno, havia só 11 servidores na área de informática propriamente. Na presidência eu já vinha fazendo um trabalho de transferir algumas outras funções para a informática, de modo a dar um mínimo de suporte a esse desenvolvimento, mas foi fundamental a criação do quadro, efetivamente, através de um projeto de lei que teve todo o empenho do nosso tribunal no sentido de ser aprovado. E com uma feliz coincidência, ele foi aprovado exatamente no momento em que era implantado aqui o PJE na 6ª Região, que foi no meio de setembro de 2012, pela primeira vez, quando houve a implantação no tribunal e nas 2 varas de Igaraçu. Naquele momento, naquela ocasião, foi aprovado no Senado, e no dia 3 de outubro daquele ano, de 2012, foi publicada a lei criando 57 novos cargos na área de informática, todos para nível superior, para analista de sistema. Então, esse terceiro pilar era fundamental, porque nós não poderíamos partir para uma implantação de vigor, grandiosa, sem que houvesse um suporte de servidores apropriado para isso. Isso estou falando da área técnica. E o 4º pilar, agora sim chegando na questão da escola, era a capacitação de nossos juízes e servidores. Então todo o processo foi feito já naquela época, combinando perfeitamente o cronograma com a escola judicial, que passou a ter esta atribuição também de capacitar os servidores para esse fim, de modo a que nós, em cada momento de implantação, tivéssemos aquilo com total segurança. Os servidores todos treinados, os juízes que iam atuar treinados e também os advogados, porque fizemos várias parcerias com a OAB,
e com o Ministério Público no sentido de dar treinamento, ainda que inicial, e eles reproduzissem em larga escala, mas de dar treinamento, de dar segurança, de espalhar a cultura do uso do PJE, de modo que cada momento dessa implantação nós tivéssemos total segurança do que estava ocorrendo. E o resultado disso é que nós temos já hoje mais de 100 mil processos em andamento com processo eletrônico, no caso da 6ª região, e nenhum problema significativo registrado a partir disso. E para deixar o treinamento ainda mais acessível, a Escola Judicial deu um passo à frente, investindo no treinamento à distância. A sistemática de ensino privilegiou a prática de videoconferências, permitindo que servidores das varas do trabalho do interior fossem capacitados nos próprios locais de trabalho. O outro desafio que pouco a pouco fomos amadurecendo e felizmente achamos a fórmula ideal, era de como capacitar em tão larga escala, não é, um grande número de servidores, especialmente nas varas mais longínquas no interior, sem um quadro de pessoal na escola que pudesse atender esta grandeza de necessidade que nós tínhamos. Então, pouco a pouco, fomos evoluindo no processo de capacitação, até que chegamos ao modelo que vem sendo adotado ultimamente, que veio a partir da implantação de algumas varas mais distantes, e que se revelou extremamente eficaz e de pouquíssimo dispêndio, que é justamente um sistema combinado entre a capacitação presencial, por videoconferência e também em EAD e ensino à distância. Como é que isso foi feito? No caso dessas varas, nós trazemos para a escola 2 servidores por vara e que são capacitados presencialmente, não só no PJE, mas capacitados também em algumas técnicas de ensino, de modo a que eles vão atuar como monitores, como facilitadores nas suas varas de origem no processo de instalação seguinte. Então, em primeiro lugar, essas pessoas são trazidas para a escola e aqui capacitadas. Depois, uma segunda etapa do processo, as varas, notadamente nas sextas-feiras, passam atendimento ao público mais cedo, né, por volta de 12 horas, 13 horas, e a partir daquele momento, eles passam a ter aulas de PJE por videoconferência, né, interagindo com o professor, fazendo suas indagações, embora ele não esteja ali presente, mas interagindo. É instalado um aparelho de televisão na vara, e esse aparelho, que é de maior dimensão, ele permite que todos possam ver melhor, interagir, e cada servidor está ali interagindo, como eu disse, com o professor, mas também com os monitores que foram previamente treinados e que estão lado a lado ali para tirar alguma dúvida mais imediata. Neste momento da aula, há um desenvolvimento de explicações, depois há exercícios que eles fazem no próprio local de trabalho, na sua própria máquina, com o sistema já instalado, vão perdendo o medo daquilo, estão num ambiente absolutamente propício, porque é o seu próprio ambiente de trabalho, e durante a semana fazem exercícios por EAD, por ensino à distância, para na semana seguinte ter outras lições, etc. Esse processo é feito ao longo de algumas semanas, até que estejam todos plenamente habilitados. Esse processo, além de ter um resultado de capacitação muito bom, se revelou extremamente econômico, porque o tribunal veio economizar fortunas com diárias, com hospedagem, com transporte de todas essas pessoas que antes teriam que ser trazidas para a escola judicial e aqui mantidas por um longo período, longe de suas famílias, de suas casas, de seu local de origem. Então, foi de extremo sucesso. Para atender a adequação do sistema à Justiça do Trabalho, foi preciso contar com equipes capacitadas para desenvolver, treinar e implantar o PJE de forma padronizada e integrada em todas as instâncias. Em Pernambuco, para dar suporte a essa transformação, foi preciso renovar todo o parque tecnológico do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Foram investidos na parte de servidores de comunicação, rede de comunicações, microinformática, todos os computadores, o parque de microinformática foi totalmente renovado, tudo isso como uma preparação para que no dia da implantação efetiva não tenhamos nenhum problema com relação à utilização do sistema. Essa parte da tecnologia foi desempenhada
pela gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação. Mas a parte das outras unidades também foi fundamental para a gente ter esse sucesso. A Escola Judicial, na parte do treinamento, como eu já falei, foi reconhecida no Brasil pelas atividades que ela desenvolveu, treinando as pessoas para utilizar corretamente o sistema. Tem alguns números que impressionam aqui na 6ª Região, por exemplo. Nós já temos mais de 100 mil processos protocolados de setembro de 2012 para cá. E esse número vai crescer agora bem mais, porque em outubro de 2013 nós implantamos as 23 varas do Recife, onde são varas mais pesadas, que são as varas da capital. Então, esses 100 mil, daqui a pouco mais de 12 meses, vai passar para 200 mil processos. Então, vai crescer bastante o uso do sistema. Nós temos de usuários externos mais de 10 mil usuários, entre advogados, procuradores, peritos, que utilizam o sistema. De usuários internos, nós temos mais de 1.700 usuários. Então, são números realmente que impressionam bastante. E, por essa razão, eu acho que a implantação do processo judicial eletrônico aqui na 6ª Região foi um absoluto sucesso. Nós estamos encerrando essa fase desse projeto, que é a fase de implantação, e vamos iniciar, não que, na verdade, não vamos iniciar, mas vamos continuar mais fortemente com o aprimoramento no uso do sistema, na solução de eventuais problemas. Então, é uma segunda fase agora, que é uma fase que a gente vai chamar de um aprimoramento fino do uso do sistema. Vale destacar também que o Tribunal sempre apoiou o projeto em si como um projeto nacional. Nós temos hoje 10 servidores dedicados em Brasília no desenvolvimento do sistema. Temos outras equipes aqui na 6ª Região apoiando o que a gente chama de sustentação, que é resolver pequenos incidentes que ocorrem ou solicitações de usuários. E todo o apoio, como eu já falei, foi dado pela administração, colocando esse projeto como sendo o projeto prioritário de TI, o projeto estratégico e prioritário de TI. Por isso, eu acho que teve o sucesso que a gente tem hoje, que finalizando essa implantação aqui do processo judicial eletrônico em Serra Talhada. A implantação do processo judicial eletrônico traz mudanças às rotinas judiciárias. Muda-se a forma de trabalho, desburocratiza-se os processos, ganha-se celeridade nas resoluções e a maior transparência e uniformidade aos atos judiciais. Um esforço grande de toda a equipe, da administração como todo, em especial da Secretaria de Informática e da Escola Judicial. Nós conseguimos implantar o processo judicial eletrônico em todas as varas. No dia 5 de junho, poucos tribunais atingiram essa meta. Alguns estão 40%, 50%. Nós contamos com o esforço, a dedicação de todos que fazem um regional e obtivemos essa implantação em tempo bem mais exíguo do que aquilo que imaginávamos. Significa que o tribunal vai ter melhores condições, a par das condições físicas observadas, eu tive condições de observar em todas as varas do Estado, as estruturas físicas muito boas, mobiliário adequado, quadro funcional renovado e capacitado. A par disso, nós teremos uma ferramenta que será fundamental para que o tribunal continue a exercer a sua função de forma a responder às demandas do cidadão e, como braço do judiciário, afirmar-se de uma maneira mais segura, mais desenvolta, mais célere, afirmar-se como instrumento da cidadania, que é isso que o judiciário representa na atual configuração do Estado Nacional. Exigiu investimentos, mas, sobretudo, criatividade. Os investimentos são relevantes, mas não foram de tão grande monta. Mas a criatividade da Secretaria de Informática
e da Escola Judicial foram fundamentais para viabilizar essa implantação num prazo tão pequeno. Os ganhos são enormes. Eu já tive a oportunidade de citar outras vezes. Nós trabalharemos de uma forma mais racional, atividades que exigiam em torno de 40% a 50% da força de trabalho deixarão de existir, tais como numerar a página, carimbar processo, autuar processo, procurar processos. Tudo isso deixará de existir. O servidor passará a ser um ator mais importante na construção do processo. Nós teremos maior segurança, que na plataforma eletrônica, inclusive, nós não corremos risco de ter processos desaparecidos nem atingidos por enchente. Nós teremos condições de racionalizar a atividade dos juízes e dos servidores e, racionalizando a tramitação processual, atingirmos uma maior celeridade. Só temos a ganhar com o PJE. E o fato de contarmos hoje com 11 mil advogados cadastrados e 100 mil processos ajuizados na plataforma do PJE, deixa evidenciado que nós adotamos a ferramenta no momento adequado e em condições adequadas. E que o treinamento desenvolvido pela Escola Judicial foi eficiente e continuará dando suporte para o êxito desse processo.